Você já leu aquele versículo que diz: não apagueis o espírito ou não extingais o espírito? Esse versículo significa basicamente que o cristão jamais deve se opor ao Espírito Santo de Deus e sua obra. Em outras palavras, essa é uma advertência aos crentes a respeito de como eles devem conduzir-se em relação ao Espírito Santo e seus dons que são distribuídos à igreja. Mas será que todos os cristãos interpretam esse versículo de forma correta? E mais, será que nós estamos recebendo de forma adequada essa ordem bíblica? Ou será que nós estamos cometendo o grave erro de apagar, de extinguir o Espírito de Deus? E se você quer entender o verdadeiro significado deste versículo de uma forma simples, objetiva, mas correta, e também aprender por que este versículo é tão importante para nós cristãos, assista a este vídeo até o final e, claro, inscreva-se também em nosso canal e ative também todas as notificações, assim você poderá receber todos os estudos bíblicos que postarmos por aqui. Nós podemos começar o nosso estudo dizendo que foi o apóstolo Paulo quem escreveu a exortação Não apagueis o Espírito lá em sua primeira carta à igreja de Tessalônica. Na verdade, à luz do contexto de que a vinda do Senhor se aproxima, no último capítulo de sua epístola aos crentes tessalonicenses, o apóstolo deixou uma série de mandamentos acerca de como deve ser a vida da igreja, seja no relacionamento do cristão com si mesmo, seja no relacionamento do cristão com os outros e, claro, seja no relacionamento do cristão com o Senhor. Isso tudo fica muito claro para nós no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E é fácil perceber que ao escrever Não apagueis o Espírito no versículo 19 do capítulo 5, Paulo associa o Espírito Santo ao fogo. Inclusive, essa é uma metáfora bem conhecida empregada no texto bíblico. Por exemplo, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ocorreu um fenômeno em que apareceram línguas como de fogo distribuídas entre os crentes. Isto que nós lemos em Atos capítulo 2 e versículo 3. E na frase não apagueis o Espírito, o apóstolo aplica um termo grego que significa literalmente extinguir ou apagar, e comunica a ideia de sufocar, suprimir ou abafar o fogo. O que deixa claro que, de fato, o apóstolo Paulo está usando a figura do fogo para falar do Espírito Santo de Deus e de sua obra na igreja. Mas a aplicação do significado dessa ordem tem sido abordada pelos estudiosos de formas diferentes. E nesse sentido, há pelo menos duas interpretações principais que nós vamos conhecer a partir de agora. A primeira interpretação defende que a exortação Não apagueis o Espírito tem a ver com o ambiente congregacional da igreja. A ideia é que Paulo registrou essa ordem tendo em mente a maneira como os crentes devem reconhecer o uso dos dons espirituais na igreja. E se isso estiver correto, então parece que os crentes tessalonicenses estavam de alguma forma apagando o Espírito. E como eles estavam fazendo isso? Eles estavam apagando o Espírito ao desprezar algumas manifestações legítimas dos dons do Espírito na igreja, talvez até por preocupação ou zelo. E como os dons espirituais foram distribuídos para o benefício da igreja, negligenciá-los seria o mesmo que sufocar o exercício desses dons e, consequentemente, extinguir a manifestação do Espírito. Bom, e nesse caso, então a frase não apagueis o Espírito está diretamente relacionada às ordens subsequentes que Paulo deixa nos versículos 20 e 21, onde ele escreve: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E como nós podemos entender de uma forma mais clara essa proposta de interpretação? Bom, num tempo em que a Escritura ainda não estava completa, a proclamação profética da vontade de Deus tinha um papel orientador fundamental para a igreja. E desprezar essa realidade significava apagar a chama do Espírito que guiava e edificava a igreja através do exercício do dom. Então, a solução indicada por Paulo, nesse contexto, não era a de que os crentes deveriam receber tudo. Na verdade, eles tinham de examinar todas as coisas com o objetivo de separar o verdadeiro do falso, o bem do mal. Em outras palavras, eles tinham de receber toda a palavra profética que realmente procedia do Senhor.
Mas em contrapartida, eles tinham o dever de rejeitar a palavra má proferida pelos falsos profetas. Bom, então esta é a primeira interpretação, que basicamente defende que o versículo que diz não apagueis o Espírito deve ser interpretado no contexto do uso dos dons na igreja. Já a segunda interpretação defende que a ordenança não apagueis o Espírito deve ser entendida de forma mais geral, inclusive com implicações éticas. E esse tipo de interpretação presume que Paulo registra essa advertência numa lista de mandamentos práticos variados que devem ser observados por aqueles que querem andar conforme a vontade de Deus. E se isso estiver correto, então o significado dessa exortação enfoca mais diretamente a questão da santificação. Dessa forma, apagar o Espírito seria o mesmo que adotar comportamentos que não estão em conformidade com os princípios do Senhor. Nós podemos dizer que extinguir o Espírito seria o mesmo que se opor à presença do Espírito Santo e sua atuação na vida do cristão. E claro, ao seguir por este caminho, o crente então falha em seu compromisso na santificação e sua conduta pecaminosa acaba extinguindo a chama do Espírito Santo em sua vida diária. Inclusive, nesse caso, nós podemos perceber que a ordem não apagueis o Espírito se mostra muito semelhante a outra exortação bíblica também escrita pelo apóstolo Paulo, só que lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, onde ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nessa interpretação, apagar o Espírito Santo é basicamente o mesmo que entristecer o Espírito Santo de Deus. Bom, as duas interpretações fazem sentido e se adequam bem ao contexto do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas seja como for, independentemente da interpretação adotada, a verdade é que todo cristão verdadeiro deve reconhecer a essencialidade da pessoa e obra do Espírito Santo em sua vida. Nós sabemos que o Espírito Santo é quem distribui os dons divinos para o bem da Igreja de Cristo. E também é Ele quem conduz os redimidos a um modo de vida que agrada a Deus. Então agora, sempre que você ouvir o versículo que diz não apagueis o Espírito, você já sabe que basicamente existem duas maneiras de interpretá-lo e que essas duas interpretações, embora sejam diferentes, expressam princípios bíblicos. Mas e você? Qual das duas interpretações você acha que faz mais sentido? Conte pra gente aqui nos comentários e também compartilhe este vídeo com mais alguém para que outras pessoas possam entender melhor o significado desse importante versículo escrito pelo apóstolo Paulo.